Fala galera, beleza? Vamos falar desse jogo aí de ontem. Vasco 2, Fluminense 1, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Cara, impressionante a falta de ambição desse time. A falta de confiança, a falta de um monte de coisa. Mas quando você entra com menos 4 jogadores em campo, fica complicado, né? Por que menos 4, Henrique? Porque o Lúcio e o Soteldo, além de serem dois anões, eles não marcam ninguém. O Canóbio fez muita falta ontem. Muita falta. Porque ele ajuda mais na marcação do que no ataque. Só que na Copa do Brasil, o Canóbio é o artilheiro do time. E assim, é, menos dois, né? Soteldo e Lúcio. Aí os outros dois, Everaldo e Freitas. O que são esses quatro indivíduos? E o Soteldo se machucou, né? O Lúcio, ele ajuda ofensivamente. Marcando, ele é um nada. E ontem o Zubeldia resolve colocar o Nonato no lugar do Hércules por opção. Não é nem porque o Hércules sentiu, é por opção. E aí o meio-campo fica sem ninguém, porque o Martinelli ontem foi uma das piores partidas da vida do Martinelli com a camisa do Fluminense. Que bagulho horroroso, que bagulho horrível, horrível. E o Martinelli, que é um dos melhores da temporada, fez uma partida péssima, péssima. Aí, no meio-campo, ele tem Martinelli, Nonato e Lúcio. Quem que marca? Quem que marca nesse meio ali? Se põe o Hércules faz o mínimo, que é marcar. Ele faz o famoso box to box, que foi o que o Zubeldia falou na coletiva. E por que que do nada o Nonato começou a ser titular? Alguém consegue me explicar? Deixa aí nos comentários, porque eu não tenho explicação. O Vasco mereceu, mudou a postura no segundo tempo. O Vasco ficou atrás, né? Tomou o gol, uma jogada ensaiada que surpreendeu muita gente, né? O levantamento do René para a área, o Thiago toca de cabeça para o meio, o Serna demora para chutar, mas chuta, a bola desvia no Andrés Gomes e entra. O gol de empate do Vasco estava na cara. Jogada do Nuno Moreira, o cruzamento, a bola passa por três. Pelo Samuel, pelo Thiago e adivinha quem? O Freitas. Não, o Thiago deve ter um. O Thiago deve ficar maluco, porque ele joga com uma anta do lado dele. Fora do Fluminense, Freitas. Quem foi o inteligente que foi lá no Peru, lá no Alianza Lima, pegar o Freitas para trazer para o Fluminense? Quem foi o inteligente que falou, caraca, tem um zagueiraço lá no Peru. Se ele fosse bom, ele não estava no Peru. Se ele fosse bom, ele não estava jogando no futebol peruano. Ou o Ignacio é horrível, que também veio do Peru, mas o Ignacio já provou que tem mais qualidade. Ou o Ignacio é horrível, ou aconteceu alguma coisa. É porque não tem explicação o Freitas ser titular com o Mano Menezes, com o Renato Gaúcho e com o Zubeldia. Três técnicos passaram pelo Fluminense em 2025. Três. E o Freitas foi titular com todos. Alguma mudança tem que ter para domingo. Porque senão a gente não vai passar. E ser eliminado por esse time. O Vasco, repetindo, o Vasco mereceu. Mas esse time do Vasco é horroroso. Em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, os caras tomaram 60 gols. 60! A terceira pior defesa do campeonato. Um time que toma 3 gols do Juventude em casa. Um time que termina o campeonato tomando de 5 do Atlético. Uma rodada que eles não é, ninguém tava ligando para eles. Ninguém tava pensando no jogo do Vasco, a não ser os torcedores do Vasco e do Atlético Mineiro. Eles conseguiram chamar a atenção para eles. Tomaram de 5 do Galo. Um time que vinha de 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Mas o Vasco mereceu, é óbvio, jogou mais. O segundo tempo, mano, o Verratti tá no Brasil há 3 anos, 23, 24 e 25. Ainda não aprenderam que o Verratti só faz gol de cabeça. E a torcida do Vasco descendo o cacete no Verratti. Fora Verratti, não sei o quê. A gente não gosta mais de você, e já deu, tem que se aposentar. O que ele vai lá e faz? Aos 50 minutos do segundo tempo, gol de cabeça em cima de quem? Do Freitas. Tava na cara que isso ia acontecer. O Fluminense parecia que estava jogando pelo empate. Mas o Thiago falou: não estávamos jogando pelo empate. Até porque o Fluminense não ia comemorar empate, porque a gente não comemora empate contra o Vasco. Com todo respeito. Todo respeito ao Vasco, a gente não comemora empate. Alguma mudança tem que ter para domingo, senão o negócio vai ficar feio.
Porque, mano, você entrar... E o que é o Everaldo, cara? O Everaldo é o pior camisa 9 que eu já vi na história do Fluminense. Ah, mas e o Felipe Cardoso? Era melhor. Lucão do Break era melhor. Cara, o Luciano, em 2018, chegou no Fluminense fazendo gol pra caramba. Chegou fazendo os golzinhos dele. Classificou o Fluminense pra semifinal da Sul-Americana. Um time que quer ser campeão não pode ter o Everaldo de atacante. Mas aí você olha pro banco, o JK entra, apanha da bola. O JK entra e não faz nada. O Germán só volta em 26. Cara, assim fica muito difícil, mano. Assim fica muito difícil. Matheus, presidente eleito do Fluminense, vai ser empossado agora dia 19, vai assumir a presidência. Faça alguma coisa diferente do que o Mário fez. Porque o Mário de 24 para frente só erra. O Mário só erra de 2024 até aqui. O Fluminense precisa classificar domingo contra o Vasco. Precisa, é obrigação. Vai ser uma das maiores vergonhas da nossa história a gente perder para esse time horrível que o Vasco tem. Ah, mas é clássico, Henrique. Tudo pode acontecer. Sim, mas o time do Vasco é horrível. Não que o do Fluminense seja espetacular. Nosso time tem limitações também. Mas olha o time do Vasco, cara. Olha o time do Vasco. Os caras. A gente quase tomou um gol de um lateral improvisado. O Pumita mandou a bola na trave. A gente quase toma o gol de um lateral improvisado, meu Deus do céu. Não dá para esse time ficar só dependendo do Fábio, do Thiago e do Canóbio. Não dá. É muito pouco. Samuel Xavier, mal. Freitas, tenebroso. René, abaixo. Martinelli, uma merda. Nonato, outra merda. Lúcio, nulo, completamente nulo. Soteldo ficou pouco tempo em campo, se machucou, saiu chorando. 3 jogos, os três jogos bons que ele fez foi ilusão, porque é só isso que ele traz para a torcida do Grêmio, do Santos e do Fluminense. A torcida do Santos dá graças a Deus, levanta a mão pro céu, porque o Fluminense trouxe o Soteldo para cá. E o Everaldo. O Everaldo só não vai para Chapecoense porque o salário dele é muito alto. Porque deveria ir. Se nem no Bahia ele serve, não serve pro Fluminense também. O que você achou do jogo? Deixa aí nos comentários. Valeu? Saudações colores. E vão pra cima deles no domingo. A gente vai ter que virar isso aí. Tamo junto.